Olá, meus amigos. Então, retomando aqui o estudo do direito penal, vamos passar agora para o segundo extrato analítico, segundo elemento estrutural do crime, que é a nossa querida e famigerada ilicitude. Então, só para que a gente possa relembrar aí, não perder de vista onde nós estamos, olha só, vamos visualizar aqui. Então, nós vimos que o crime é fato típico, ilícito e culpável, né? Então essa é a estrutura da teoria geral do crime. E nós até agora estudamos o fato típico, todas as suas nuances. Vimos que ele tem 4 elementos estruturais: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. E além disso tudo, a estrutura do próprio tipo, né? Que é composto por núcleo, que é o verbo, elementares e circunstâncias. A conduta pode ser por ação ou omissão, dolosa ou culposa. O resultado pode ser naturalístico e jurídico. O nexo causal é o vínculo, aquilo que é necessário comprovar para conectar a conduta ao resultado. Para que alguém possa ser punido, eu preciso ter esse nexo de causalidade, o vínculo, né? A tipicidade é o encaixe daquele fato concreto acontecido no mundo fenomênico a uma norma abstrata, a uma hipótese de incidência criminal, né, a um crime descrito no Código Penal. A tipicidade é esse encaixe. Eu pego aquele fato concreto, analiso o fato e procuro uma norma penal para encaixar, né? Como, por exemplo, se alguém se apoderar de coisa móvel de outra pessoa, o nome disso é furto. Então eu tenho uma hipótese, né, de incidência abstrata e esse encaixe perfeito é chamado de tipicidade. E como eu disse, para a gente falar em tipicidade, a gente tem que entender a estrutura do tipo, né? Essa hipótese abstrata ela é estruturada em núcleo ou núcleos, né? O verbo, que pode ser de ação ou de omissão. As elementares, que são os elementos constitutivos daquele crime, que dão formato a ele. Então, no caso do furto, o verbo é subtrair. Os elementos estruturais, coisa alheia, móvel, cada palavra dessa tem um significado e a gente não pode prescindir dela. Se estiver faltando, o crime está desnaturado, está desestruturado. E as circunstâncias, que são elementos, como o próprio nome diz, que circundam, eles são periféricos, não são necessários para a configuração do crime em si, né? Eu posso ter o furto, mas eu posso ter o furto praticado no repouso noturno, durante a noite. Essa circunstância do repouso noturno, ela qualifica, ela agrega valor ao crime, mas o furto pode ser praticado durante o dia, que ele vai continuar sendo furto do mesmo jeito. Da mesma maneira, se eu utilizar uma chave falsa, destreza, o rompimento de obstáculo, a escalada, todas essas são circunstâncias qualificadoras do crime de furto. Ou seja, elas ausentes, elas não desmontam o crime continua existindo. Só que quando elas estão presentes, elas vão ter o poder de alterar os limites da pena. Então as circunstâncias em cada crime têm o poder de alterar aí o limite das penas. E visto toda a teoria aqui do fato típico, né? Eu fiz um breve, mas muito breve resumo, né? Quem quiser estudar melhor isso, vai lá no canal, né? Todas as aulas estão lá disponíveis, né? A respeito da teoria geral do crime. E hoje nós vamos ingressar no segundo elemento analítico, no segundo elemento estrutural do crime, que é a ilicitude. Lembrando que para que eu tenha o crime, para que eu possa punir alguém, eu preciso visualizar os 3 elementos. Eu tenho que ter o fato típico, com todos esses elementos que eu falei: conduta, nexo, resultado e tipicidade. E nós vamos ter que verificar a ilicitude, que é o que nós vamos começar a estudar agora. E por fim, nós vamos entender a culpabilidade, tá? Então, nunca percam de vista a necessidade desses 3 elementos estruturais aí. E hoje vamos inaugurar aqui o estudo da ilicitude. O estudo da ilicitude. Então, visualizamos o quadro. Eu vou fechar aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui para ficar melhor visual. Então, vamos ver o conceito. Olha só. Nós temos 3 conceitos de ilicitude: o conceito analítico, o conceito formal
e o conceito material de ilicitude. Tudo isso no plano teórico. O que é o conceito analítico? A gente sempre diz que, do ponto de vista analítico, a ilicitude é o segundo substrato do crime, é o segundo elemento estrutural. O primeiro deles é o fato típico, já estudado. O segundo é a ilicitude. Então, como um dos conceitos, nós podemos dizer, quando alguém pergunta, o que é ilicitude? Ilicitude é o segundo substrato analítico, é o segundo pilar de sustentação do crime, tá? Bom, do ponto de vista formal, nós vamos definir aí a ilicitude como a contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Então, o que seria ilícito então, doutores? O que seria ilícito? Tudo aquilo que contraria o ordenamento jurídico, ou seja, aquele fato tido como típico, né? Ele se contrariar, se ele se contrapor ao ordenamento jurídico, aí nós vamos dizer que nós temos ilicitude. Aí você me pergunta assim, mas peraí, Salim, mas sempre que o fato é típico, ele não é também ilícito? Não necessariamente. Nós vamos estudar mais adiante as causas de exclusão da ilicitude. Ora, se eu estou excluindo a ilicitude, eu estou dizendo que aquele fato ele é lícito, ele é aceito pelo ordenamento jurídico. Só para darmos um exemplo, se alguém tira a vida de outra pessoa ou pratica contra ela atos de lesão corporal em legítima defesa, que nós estudaremos mais à frente, ora, a legítima defesa, ela exclui o caráter de ilicitude daquele fato típico. Então, se ela exclui o caráter de ilicitude daquele fato típico, o fato passa a ser lícito, né? Então, nem sempre o fato que é típico, que se enquadra na norma penal, ele necessariamente será considerado ilícito, tá? Então, olha só, por ilicitude ou antijuridicidade, e mais adiante eu vou falar da questão desse sinônimo, né? Ilicitude e antijuridicidade, será que são a mesma coisa ou não? Como é que a gente deve olhar para isso? Entende-se a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo, inexistindo qualquer exceção determinando, incentivando ou permitindo a conduta. Tá? Então, somente quando nós não temos autorização, somente quando nós não temos a presença de uma excludente, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito, é que nós vamos falar em ilicitude. Só nessas situações nós vamos falar em ilicitude. Tá? Então, num primeiro momento, o que a gente tem que guardar é ilicitude é a contrariedade ao ordenamento jurídico, né? E, obviamente, esse juízo, né? Em que momento que eu vou olhar e falar assim, peraí, é ilícito ou ilícito? A gente vai olhar depois de ter passado pela primeira etapa, que é confirmar se aquele fato é típico. Então vamos lá, nós somos observadores, nós somos um delegado de polícia, nós somos um advogado, somos um promotor ou um juiz. Vamos pensar o delegado de polícia, você lá, doutor delegado, você está lá na sua delegacia, aí ou a polícia militar ou um dos seus agentes, investigadores, escrivães e tal, trazem uma ocorrência, né? Eles narram o fato que aconteceu ali na rua e você vai olhar para aquela situação e vai tentar encaixar dentro do Código Penal ou de uma lei penal prevista como lei de drogas, lei de armas, crime ambiental, enfim. Bom, percorrido todo aquele caminho do fato típico que nós vimos, né? Olhando elemento a elemento, vocês como delegados vão concluir, bem, este fato, esse acontecimento no mundo concreto, ele é típico, ele encontra uma correspondência no ordenamento jurídico. Legal, uma vez feito isso, vamos imaginar o matar alguém. Então, os seus agentes policiais trazem para vocês lá uma ocorrência de homicídio. Tem um cadáver, né? Tem sangue, tem a pessoa morta, tem tudo ali. Você vai olhar e falar, bom, matar alguém é crime e encaixou. Aí você vai partir para a segunda etapa, né? Você vai olhar e falar, mas é ilícito? Será que há alguma situação que justifica essa morte? Aí nesse momento tá todo mundo chocado assim, nossa, Salim, mas a morte, olha, a vida não é um valor absoluto? Não, doutores. A vida não é um valor absoluto, né? Não há nenhum valor absoluto na nossa Constituição Federal.
Ela também, existem brechas aí com relação à vida, né? Mas, ora, o que é importante então neste momento é dizer o seguinte: primeiro, vocês lá como delegado de polícia, no nosso exemplo, vão verificar se o fato é típico. E aí, em seguida, vocês vão analisar o caso e verificar se não existe nenhuma excludente da ilicitude, tá? Então, para este conceito, o fato ilícito é necessariamente típico. Por quê? Porque para eu chegar e concluir pela ilicitude, eu já confirmei, eu já carimbei naquele fato que ele corresponde a uma hipótese de incidência abstrata. Legal? E partindo para o terceiro conceito aqui da ilicitude, é o conceito chamado material ou substancial, né? Então nós vamos olhar aí para a substância da ilicitude, né? Olha só, o que seria a substância da ilicitude? Nós vamos olhar para aquele, para o caráter, né, antissocial do comportamento. Afinal de contas, o ordenamento jurídico como todo, todas as regras postas no ordenamento jurídico, sejam regras de direito administrativo, direito civil, direito tributário, direito penal, enfim, todas essas regras servem para quê? Para a pacificação social, para o bom convívio social. Então, quando nós dizemos que algo é ilícito, nós estamos dizendo que de alguma maneira que esta conduta contraria o desejo da sociedade, coloca em risco a harmonia social, coloca em risco o bom convívio social, tá? Olha só, nós também, do ponto de vista substância da ilicitude, nós vamos dizer que há uma contradição com os fins colimados pelo direito. Sim, toda vez que eu digo que uma conduta foi ilícita, ela está se contrapondo, ela está conflitando com a ideia de direito, né? Com a ideia de ordem jurídica, de ordenamento jurídico. Olha só, o próprio nome está dizendo ordenar, colocar regras, né? Ajustar. Eu me lembro no mestrado, quando eu fiz, nós estudamos a seguinte questão: somos livres, né? O semáforo nos traz liberdade, e muita gente é levada a dizer não, o semáforo tira a liberdade, afinal de contas você diminui o fluxo de trânsito, a velocidade das vias, para, anda. Pois é, mas se você parar para pensar, uma cidade como Santos, São Paulo, Campinas, Sorocaba, uma capital do Nordeste, enfim, Nova York, sem semáforo seria um caos, ninguém andaria, né? Então aquela regra aparentemente besta de trânsito, ela traz ordem para a nossa sociedade. Então essa é a ideia de ilicitude, ela se contrapõe aos fins colimados pelo direito. E o terceiro elemento da substância, né, da ilicitude, a ofensa aos valores necessários à ordem e à paz no desenvolvimento da vida social. Olha só, estou falando disso o tempo todo. Esses três elementos, ao fim e ao cabo, eles querem dizer o seguinte, né? É ilícito aquilo que coloca em risco o bom convívio entre as pessoas, o bom convívio, a paz na sociedade, né? Ou seja, ilícito é aquilo que traz uma danosidade social, é que põe em risco a vida em sociedade, né? Põe em risco a vida em sociedade. Ou seja, representa, né, a lesão produzida pelo comportamento humano que fere o interesse jurídico protegido. Nós já falamos disso. Os bens jurídicos tutelados representam valores, representam interesses jurídicos colocados sob a tutela, sob a proteção do Estado na forma do direito penal. Então, toda vez que algo é ilícito, está afrontando a ideia desse valor, está pondo em risco o valor vida, o valor patrimônio, o valor liberdade, o valor integridade física, o valor fé pública e por aí vai, tá? E por aí vai. Então, nós temos aí essas ideias, tá? Consequências práticas dessa ilicitude. Quando dizemos dessa, é da ilicitude material, né? Então, olha só, ela permite a graduação do injusto segundo sua gravidade e sua expressão na medição da pena. É claro que nós vamos ajustar aí a pena, a aplicação e tudo mais, olhando também
para a ilicitude, né, para o grau, né, de ofensa e ordenamento jurídico, né, e a possibilidade de se admitir causas supralegais de justificação, né? Nós vamos ver mais adiante que nós temos causas legais de justificação ou excludentes da ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Nós vamos estudar todas essas causas uma a uma, né? Mas nós temos causas chamadas supralegais, que o legislador não previu naquele momento, mas que elas decorrem de construção doutrinária e jurisprudencial, como, por exemplo, o consentimento do ofendido, que nós também vamos estudar mais adiante. Tá? Então, a ilicitude permite, né, a graduação do injusto e a possibilidade de construção de causas supralegais de justificação. Tudo isso para nós falarmos dos conceitos, né? Então, analítico, formal e material, né? Analítico, formal e material, coloquei em destaque o formal, tá? Então vamos olhar aqui a concepção unitária da ilicitude, né? Essa ideia, né, a concepção unitária, ela surgiu na Alemanha, né, para encerrar a discussão lá que nós vimos entre ilicitude formal e ilicitude material, né? Então o que acontece? Essa concepção unitária, ela diz o seguinte, que um comportamento humano antagônico ao sistema jurídico não pode deixar de ofender ou expor a perigo de lesão bens jurídicos tutelados, ilicitude material, né, por esse mesmo sistema jurídico. Ou seja, todo comportamento que contraria o ordenamento jurídico, ao mesmo tempo, está lesando bens jurídicos. Porque nós vimos, formal é a ideia de contrariedade ao bem jurídico. E material é a ideia de proteção de valores, da substância, da contrariedade social, do comportamento antissocial, do risco à boa convivência humana. Então, a Alemanha fundiu, né, lá na Alemanha, fundiram esses dois conceitos, formal e material. Ora, a ilicitude, ao passo que contraria o ordenamento jurídico, também esse comportamento ilícito coloca em risco a boa convivência social, tá? Então, olha só, do ponto de vista da concepção unitária, então, a ilicitude seria o quê? Uma desobediência à norma ou uma afronta ao ordenamento jurídico sem qualquer justificação, mais lesão a bem jurídico tutelado. Então, a concepção unitária, ela funde a formal com a material. Ilicitude, então, do ponto de vista unitário, é toda desobediência à regra, sem qualquer tipo de justificação, lesando, né, ou pondo pelo menos, colocando em risco e lesando aí bens jurídicos tutelados, né, pelo ordenamento jurídico. Lembrando que esses bens jurídicos tutelados são aqueles selecionados, né, são aqueles que são alçados aí pelo legislador como relevantes à boa convivência social. São alçados como relevantes à boa convivência social. E aí nós vamos ter o quê? Ilicitude versus antijuridicidade. Será que é certo falar ilícito ou será que é certo falar antijurídico? Eu adianto aos doutores que vocês encontrarão na doutrina, né, essas duas formas de falar. O fato típico antijurídico e culpável. Muitos manuais tratam assim. Daí surgiu uma dissidência doutrinária, né? O que seria correto? Falar ilícito ou antijurídico, né? Para definir aí o que é a contrariedade ao sistema jurídico. A primeira corrente, ela entende que ilicitude e antijuridicidade são sinônimos. Está falando uma coisa, está dizendo a outra. Tanto faz, né? Não há distinção entre elas. Porém, para uma segunda corrente, né, defendida por Francisco de Assis Toledo, o correto é se falar ilicitude e não antijuridicidade. O ideal é falar que o fato é ilícito e não antijurídico, né? Bom, e aí ele traz aqui alguns motivos, né? Olha só. Primeiro, o Código Penal só faz menção à ilicitude
Eu convido aos doutores a abrirem aí o artigo 23 do Código Penal, que vocês vão encontrar a palavra ilicitude lá e não antijuridicidade. E o segundo argumento, sustentado por Francisco de Assis Toledo, é que o crime é formado por fato típico, ilícito e pela culpabilidade. Então ele pergunta assim, como é que um fato pode ser jurídico, né? Ou seja, ele é típico, ou seja, ele é jurídico. O que é típico? É aquele fato posto, previsto, construído dentro de uma norma jurídica, uma norma penal, ou seja, ele é um fato jurídico, né? Ele está previsto numa norma jurídica e ao mesmo tempo ele pode ser antijurídico, né? Então esse é o argumento aí do Francisco de Assis Toledo. Na dúvida, doutores, coloquem da seguinte maneira: põe ilícito, num concurso público, põe lá ilicitude entre parênteses antijuridicidade. Eu só adianto que vocês encontrarão as duas nomenclaturas, né? E só lembrando aqui, para a gente já interromper o primeiro bloco, né? Nós temos fatos jurídicos, né? Lembrando que os fatos jurídicos eles podem ser naturais ou involuntários, né? Nós temos aí força maior, caso fortuito, né? E fatos jurídicos voluntários, né? Dentro dos voluntários, nós temos os atos lícitos, ou seja, aqueles desejados, aqueles que são bem-vindos ao convívio social, né? E os ilícitos, do outro lado, que ao contrário, são aqueles atos indesejados, não são bem-vindos ao convívio social. E aí nós temos aqui os negócios jurídicos e os provimentos, né? Negócios jurídicos emanam de relações privadas e os provimentos decorrem de entes públicos, né? Então é muito comum, por exemplo, no Poder Judiciário, a organização ser feita por provimentos. Então, atos lícitos emanados das relações privadas ou das relações públicas. Já do outro lado, atos ilícitos, eles podem ser considerados penais, infrações penais que têm como espécie crime e contravenção, e os atos ilícitos não penais, aí nós temos ilícito administrativo, ambiental, civil, previdenciário e tributário. Legal? Então eu vou, passados aí mais de 20 minutos, eu vou interromper este bloco e nós já voltamos. Até já!